Hoje nós estamos diante da seguinte questão: sonhos repetitivos, o que significam? É aquela famosa expressão dos sonhos recorrentes. Algumas pessoas ou nós, em certos períodos da vida, os sonhos se tornam repetitivos. O que isso significa? Bem, padrões recorrentes, já sabemos que se trata de mensagens importantes do inconsciente. Mensagens importantes que não foram processadas. Pense nisso quando experimentar um período de sonhos recorrentes. Estamos a falar da natureza dos sonhos, hoje de modo especial dos sonhos recorrentes. Estamos a falar de um mecanismo de comunicação vital que nos revela o que temos no nosso inconsciente. A psicanálise pode nos ajudar, ela sinaliza, diante dos sonhos recorrentes, uma tentativa da mente em processar traumas, processar emoções, processar abandonos que experimentamos durante a vigília do dia. Teoria interessante. Quem nos pode ajudar também é o olhar da neurociência. Ela entende os ciclos, os sonos repetitivos, ou esse período de sonos repetitivos, como um ciclo. São ciclos simuladores biológicos que nós experimentamos para enfrentar as ameaças. Então, sonhos repetitivos podemos entender na lupa da neurociência como ciclos simuladores biológicos de ameaças. Interessante? Além também do olhar das tradições espirituais, filosóficas, que entende a repetição como uma estagnação da alma. Vejam como nós temos aí convergências. Então, a chamada é: precisamos aprender a compreender os padrões. Em compreendendo os padrões, nós teremos condições de interromper o ciclo onírico, de interferir no ciclo onírico. Assim, teremos condições necessárias para transformar pesadelos em verdadeiras ferramentas que, com certeza, qualificarão o nosso agir humano. Pense nisso. Sabemos, se reforça a ideia e a importância de decifrar, aprender a trabalhar a linguagem dos sonhos. Recentemente dizia da experiência que todas as pessoas fazem quando experimentam a cultura musical por meio de um instrumento, por meio das partituras, por meio da arte musical, que trabalha muito com símbolos. Então, aprender a decifrar símbolos nos sonhos é um meio que permite libertar as emoções bloqueadas. Pense nisso, libertar as emoções bloqueadas. Nós experimentamos ao longo da vida alguns ciclos de autossabotagem em relação à experiência das emoções e sentimentos. Então, decifrar é se permitir acessar ao controle da própria narrativa psíquica. Concorda? Vamos dar um mergulho no que temos em termos de imagens, de pinturas.
Observem comigo os pensamentos para que a gente possa depois fazer as conexões. O labirinto do sono. Por que a nossa mente repete o mesmo roteiro? Embaixo, a repetição, ela não é considerada um erro do sistema. Trata-se de uma insistência psíquica. Por quê? A estrutura, o sujeito psíquico insiste tanto na repetição. O fenômeno da insistência. O sonho repetitivo é o grito de um socorro, de um pedido de ajuda, de uma ideia que ainda não foi pensada. Não é uma falha mental, mas uma tentativa heróica de processar um resíduo emocional ignorado durante o dia. Pense nisso. A explicação biológica, então, o simulador de ameaça. Teoria de Anti-Revonsu diz o seguinte: o cérebro roda um software de treinamento para situações de estresse real. O reenquadramento. Transforme o medo do pesadelo em uma gratidão biológica. Seu cérebro está te treinando para não cair na vida desperta. Interessante o alerta. A visão freudiana, questão da teoria da pulsão de repetição. Somos levados a reviver traumas ou situações mal resolvidas na tentativa de dominá-las. A mente tenta digerir o que foi ignorado. Enquanto não houver uma compreensão, o disco continua riscado e chamando nossa atenção. A visão de Jung, o mensageiro ignorado, complexos autônomos, subpersonalidades silenciadas, usam o sonho como um alto-falante. Seja uma perseguição ou uma queda, o símbolo persiste até que a consciência decida ouvir um convite para uma atenção, para um foco especial. O tempo congelado e a estagnação. Soren Kierkegaard. A vida deve ser vivida olhando para frente, mas o loop onírico nos prende a um eterno presente. Interessante. Heráclito desafiado. Nos sonhos repetitivos, nos banhamos 2 vezes no mesmo rio. Estamos presos em águas paradas, a repetir erros. Perdemos. Vamos ver se localizamos. Nos sonhos repetitivos, nos banhamos 2 vezes no mesmo rio. Estamos presos em águas paradas, repetindo erros geográficos emocionais. Interessante. A Gestalt aberta, o curso da ignorância, uma tarefa inacabada. O sonho é uma Gestalt aberta. Enquanto o círculo não fecha, a energia psíquica continua a vazar. O perigo do real em Lacan. O que foge à palavra retorna como sintoma. O que não é dado à palavra se transforma em sintoma. Ignorar o sonho é o mesmo que convidar doenças psicossomáticas e autossabotagem. Ignorar o sonho é se permitir convidar doenças psicossomáticas e se permitir a autossabotagem. Interessante. A visão espiritual, o nó energético, débito da consciência, a repetição aponta para um bloqueio no fluxo da alma. O universo tem paciência infinita. A imagem retornará até que você tome posse da sua verdade e realize a purificação necessária. Significativo. A promessa da metamorfose, da transformação. O conhecimento gera efeito imediato na realidade subjetiva.
Entender o gatilho é quebrar o ciclo. Você deixa de ser um figurante assustado para se tornar o diretor da própria peça. Finalmente, quebre o ciclo. A falta de conhecimento mantém as grades da sua cela invisível. Não deixe seu inconsciente repetir a lição pela 1000ª vez. Desperte-se para a linguagem dos padrões e transforme a monotonia em libertação. Maravilha! Vamos para o último passo. Aqui nós temos os eixos, então vamos aos eixos comigo e fechamos o trabalho. Sonhos repetitivos, o que eles significam? A tese central que defendemos aqui é: o sonho repetitivo não é um erro de processamento, mas é um bloqueio de segurança que impede o seu avanço existencial enquanto uma lição específica não for integrada. Aqui nós temos como quebrar o ciclo das repetições. Então, o primeiro eixo da insistência, a lição não aprendida. A mente repete o roteiro porque você ainda não nomeou o problema real, não deu nome. Freud chama isso de pulsão de repetição, tentativa de domínio do trauma. E Lacan define como o encontro com o real, aquilo que não conseguimos colocar em palavras. Se você sonha que esqueceu a prova, o problema não é a prova, mas o sentimento de insuficiência que você se recusa a nomear. Interessante, o segundo eixo da integração, nó na Gestalt. O sonho repetitivo consome sua energia vital porque é uma tarefa inacabada. Para a psicologia da Gestalt, o ciclo precisa se fechar para que a energia flua. Jung completa dizendo que um complexo autônomo, uma subpersonalidade ferida, está a usar do sonho como alto-falante. Enquanto você não der atenção a essa parte de você, o alto-falante não desligará. Interessante. Um terceiro eixo biológico, simulador de voo. Seu cérebro está tentando te salvar. Acorda. O pesadelo repetitivo é um treino de elite. Anti-Revonsu, teoria da simulação de ameaça, ele propõe que a repetição é um treinamento biológico exaustivo. O cérebro está a rodar um software de sobrevivência. Se você aprender a vencer o desafio no sonho, o cérebro entende que você está pronto e encerra a simulação. Maravilha! Aqui nós temos o eixo existencial, do estancamento à metamorfose. O loop é uma prisão no tempo que impede o seu eterno retorno de ser evoluído, aquele andar em círculos. Kierkegaard e Heráclito nos lembram que a vida exige fluidez. O sonho repetitivo é água parada. Espiritualmente, trata-se de um nó energético, um débito da consciência. O conhecimento gera metamorfose. Quando o sentido é compreendido, o símbolo morre e a energia é liberada para o novo. Interessante. É preciso transformar a estagnação em movimento, água parada. Conclusão: ao consumir o vídeo tema, ao experimentar ou apreciar o vídeo tema, foque em uma ideia. O seu inconsciente é persistente porque ele é seu aliado, não seu inimigo. Ele repetirá a lição até que você seja aprovado. Quebrar o ciclo não é esquecer o sonho. Quebrar o ciclo é compreendê-lo tão profundamente que até ele perder a necessidade de existir. Maravilha? Meus caríssimos, até num próximo questionamento.